Eu sou a Mika com 3 N's no final, e hoje a gente vai falar sobre o Watchmen. Yay! Tô aqui com o Michel, do canal Série Maníacos. Caso você não saiba, a essa altura do campeonato, toda quarta-feira, umas 6 da tarde, a gente solta ao mesmo tempo, nos 2 canais, os nossos vídeos em conjunto sobre o Watchmen. Aqui nesse canal a gente faz o review do episódio, explica algumas coisas, comenta o que a gente achou. E no canal do Michel a gente fala de teorias. E, Michel, a gente tá acertando muita coisa. Eu tô muito feliz. Toda vez que termina o episódio, a gente se conversa no Zap Zap, a gente fica se dando high five virtual, assim, toda vez. É muito bom. É verdade. Toda hora a gente, rolou isso, rolou aquilo. Yes. Obviamente, nesse vídeo a gente vai ter spoilers do 5º episódio de Watchmen e de todos os anteriores. Claro, porque, né? É um combo. Mas eu devo dizer, Michel, uma coisa que eu tava comentando com você mais cedo. Pois não. Que a série tá muito corajosa. Corajosa, é um bom adjetivo. Porque eles estão dando vários plot twists, várias reviravoltas, como se não fosse nada. Eu acho isso é legal. Eu acho que eles fazem revelações importantes, que no final vai ter grandes consequências na trama, mas não tem aquele negócio de, era isso. É fluido, é meio que orgânico, assim, as respostas, né? Eu acho que o único que foi revelado com certa pompa foi a questão do Ozymandias, uns episódios atrás. Mas só isso também, de resto, é tudo muito casual, assim, meio que dizendo, vocês estão tão preocupados com isso, Miriam e Michel? Não se preocupem, porque não é isso o importante, Exatamente. sabe? Parece que sempre vai ter coisas mais grandiosas pra gente se preocupar. Sim. E é meio que acontece nesse episódio. Por exemplo, o senador Kinney tá envolvido com a 7K? Isso é revelado casualmente, entendeu? O Wade já saca logo de cara pela voz dele. Eu reconheci a voz dele também. Olha aí, muito bom. Eu reconheci. Vocês fazem vídeo de teoria aí, falando que o senador Kinney era da 7ª Cavalaria? Legal, vocês acertaram, mas grandes coisas. Vamos dar isso aí de presente pra vocês, sem grandes importâncias. Exatamente. Já fica um negócio meio natural, assim. Eu sou da 7ª Cavalaria mesmo, mas o que eu vou falar é muito mais importante do que isso. O que é, Miriam? Que se você não fizer o que eu tô mandando, eu vou matar sua amiga e toda a família dela. E você sabe que esse diálogo aí do Kinney com o Wade me lembrou muito uma falhinha do Matrix Revolution, do personagem chamado Merovingian. O Merovingian, ele chega e fala lá pro Trinity, pro Neo e pro Morpheus: escolha é uma ilusão entre aqueles que têm poder e aqueles que não têm. Uau. Porque quando o senador Kinney fala lá pro Wade, você pode fazer isso, isso e isso, ou isso e isso, e eu deixo você decidir, isso é meio que mentira, porque ele não tem escolha. O que ele tem que fazer é salvar a Angela e ele tem que assistir o vídeo. As outras escolhas são irrelevantes, tá ali só por ter. Então, me lembrou muito, achei legal isso, porque a gente mostra, talvez o senador Kinney esteja vendo as coisas meio que de cima, que ele tem muito mais informação do que a gente imagina. Com certeza. E eu acho que isso vai acontecer. Mas acho que a gente tá se adiantando. Eu super botei. Vamos começar do começo. Vamos. Esse episódio é um dos meus preferidos até agora. Eu acho que é o meu preferido da temporada concordo. até agora. Talvez venha coisa melhor por aí, mas por enquanto ele tá lá no topo. Sim. E ele começa com um flashback da história de origem do Wade, do Looking Glass. Eu gostei muito da origem dele e eu acho que tem tudo a ver com o cara que ele é hoje em dia. Ele era missionário, né? Jovem, de grupo de jovens, assim, de igreja, e tava lá distribuindo os panfletos sobre o apocalipse e tal. E não fala na série que religião que ele é, mas muito provavelmente ele era, tipo, testemunha de Jeová. E fala muito também nesse comecinho do Doomsday Clock, né? O relógio do apocalipse, que era um lance nos quadrinhos que os cientistas estavam contando os minutos para chegar à meia-noite. Quando o relógio chegasse à meia-noite, era o apocalipse iminente, a guerra nuclear entre os Estados Unidos e a Rússia. E naquele momento ali, em 1985, faltava 1 minuto para meia-noite. Então, aquele grupo ali dos jovens, eles estavam muito perturbados com a possibilidade do mundo acabar de verdade. E antes disso, eles queriam levar a palavra de Deus pras pessoas, né? Então, eles foram pra Nova Jersey, pra Hoboken, que é... Eu fui olhar no mapa, é muito do lado de Nova York. É pertinho. É só atravessando o rio, assim. Então, quando teve o incidente com a lula gigante, né, que é mostrado nesse episódio e é muito legal, tipo, a imagem, assim, eu achei que ficou muito foda, sabe? Porque é uma coisa que não tem no filme. Aquilo foi demais. A lula gigante aparecer na série, que ousado vocês. Mas então, eu achei muito legal ter, porque é uma coisa que não tem no filme do Zack Snyder, até porque parecia que não ia ser uma coisa tão legal, eu acho, pra traduzir pro cinema. É meio aleatório, a lula gigante e tal. Mas na série ficou muito bem traduzido. Ficou. Deu pra ver quão impactante é aparecer uma lula gigante no meio da cidade. As ondas psíquicas, né? A explosão psíquica. Deu pra ver como isso afetou as pessoas. E o Wade provavelmente não foi afetado
machucado porque ele tava dentro desse local que tinha muitos espelhos, né? Se a gente for reparar, tinha alguns sobreviventes ali, mas tava todo mundo muito machucado, muito transtornado, e ele tava, obviamente, transtornado com a situação, mas ele saiu sem nenhum dano, tirando os cortes e tal, mas... Não, e é muito doido, porque nesse mesmo dia, é o dia em que o Wade teve a sua pior humilhação da vida e o seu maior trauma da vida. Tudo logo um na sequência do outro. São coisas diferentes que meio que moldam a personalidade dele e a persona do Looking Glass. O fato de ter acontecido ali numa casa de espelhos e a persona dele ser um espelho não é à toa. Tem todo também o lance de você ter 7 anos de azar, ele menciona ali também com a ex-esposa dele. E as explosões psíquicas que aconteceram com a chegada da Lula também é interessante, porque por muito tempo eu fiquei pensando, caramba, como é que uma Lula que ficou parada ali matou 3 milhões de pessoas, né? Tá certo, ela era gigante, fisicamente ela matou muitas pessoas, mas a explosão psíquica também causou muito dano e muita morte. Tanto que, como eu falei, Hoboken não era assim tão do lado, porque o epicentro ali da treta foi Herald Square, em Nova York. Eles até comentam nesse episódio, né? De Herald Square pra lá, dá tipo 1 hora andando. E isso porque tem que dar uma voltinha, porque se desse pra cruzar o rio direto, daria poucos quilômetros ali, sabe? Acho que, tipo, menos de 15 quilômetros de distância. Então, assim, se for pensar, é um raio muito grande. Mas, olha só, eles estavam em Nova Jersey, em outro estado, a pelo menos uns 10, 15 quilômetros de distância, e mesmo assim, quase todo mundo que tava ao redor dele morreu. Então, o choque foi muito grande. Foi uma explosão psíquica imensa. Tanto que, corta pra hoje em dia, quem que o Wade Tillman virou? Ele virou um cara que é meio daqueles loucos do apocalipse, assim. Não apenas isso, né? Ele virou um especialista em descobrir a verdade, porque a maior humilhação dele foi porque alguém mentiu pra ele. Então, ele jurou pra ele mesmo, a gente pode presumir, que isso nunca mais ia acontecer, por isso que ele se tornou um detector de mentiras humano. É a profissão dele. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que nesse episódio ele não funciona tão bem às vezes, né? Não, mas aí o balão que ele tomou lá da mocinha da 7ª Cavalaria não foi bem que ela mentiu pra ele. Ele foi muito bem arquitetado aquele plano, mas ela falou a verdade. Ela era uma radiologista, né? Sim, mas é engraçado, porque eu acho que ele vê a verdade quando ele quer. Mas às vezes ele pode querer se enganar, sabe? Ou assim, já enxerguei uma verdade, então vou tentar confiar. Baixar a guarda, né? Tanto que a ex-mulher dele fala, eu tentei por 7 anos te convencer que eu não ia sair com as suas roupas, né? Não ia roubar suas roupas e ir embora. Falando nesse momento, isso teve uma coisa que me deixou um pouco decepcionado nesse episódio, que esses mini flashbacks que apareceram, que mostra, quando ela fala isso, relembra a menina pegando a roupinha dele em 85, e às vezes também quando ele tá querendo lembrar, quer reforçar que o Wade da atualidade, Looking Glass, era o Wade lá do começo. Eu acho que isso não precisa. Não precisava. Confia na gente, Lindela. Eu sei que The Leftovers e Lost deixou um monte de pergunta em aberto, não dava nada mastigadinho, talvez ele esteja com trauma disso, mas esses mini flashbacks me deixaram um pouco decepcionado. Confia na nossa inteligência, homem. E até coisa que é muito assim, por exemplo, alguém fala, e aí não usa esses bonés de louco, aí mostra o boné Exato. dele. Que, assim, já tinha mostrado, deu pra gente entender, né? Não precisava disso, com certeza. Não precisava. Mas então, meu ponto sobre isso é que, assim, ele tá lá com a mulher, a ex-mulher dele, ela fala, eu tentei convencer você e tal. E assim, ele é um cara que sabe ver a verdade. Ele conseguiria ver a sinceridade. Legal. Só que ele, com esse trauma, se nega a acreditar. Já nesse caso da outra moça do grupo de apoio, eu acho que, beleza, ele viu a primeira verdade ali, e ele meio que tava querendo se deixar abrir, sabe? Faz sentido, total. Então ele foi, beleza, ela falou que esse é o trauma dela, pode até ser que seja verdade, mas assim, meio que foi entrando numa história lá que, se você é especialista em ver a verdade, você deveria ter visto umas coisas assim, verdade, né? Mas então, além de ser o Looking Glass, o herói espelhado, ele também trabalha no dia a dia como um market research, né? Pesquisa de marketing. Basicamente, ele fica ali atrás do espelho, vendo as reações das pessoas a essas pesquisas de opinião. Ele dá meio que um parecer dos focus groups, que às vezes as pessoas ele não estão sendo sinceras, porque aquilo normalmente é pago, né? Você vai lá pra ser pago, você tem que ser sincero, mas às vezes as pessoas ficam com vergonha. E até um exemplo muito disso é a campanha Comeback, que é pra Nova York, porque depois que teve esse trauma todo, ninguém quis voltar pra Nova York. Compreensível. Cara, sim, porque são muitas mortes, foram 3 milhões de pessoas, mais ou menos, que morreram, sem contar as que ficaram traumatizadas e tudo mais que são citadas nesse episódio. Então, ninguém quer ir pra Nova York, sabe? E eles têm que fazer uma campanha de turismo para as pessoas voltarem. E o Wade fala, as pessoas que falaram que gostaram estão mentindo. Mentirinha. É tudo homem de Oklahoma que quer se meter a machão, entendeu? Então eles não admitiriam que eles estão com medo, mas toda a linguagem corporal deles diz que eles estavam. E a prova disso é que tem o grupo, que é meio que o líder do grupo, com as
pessoas que têm uma ansiedade pelo extradimensional. As pessoas agora acreditam que existem seres em outras dimensões por causa da Lula, e isso deixa as pessoas aflitas, a ponto de precisar de um grupo de suporte para você ter que lidar com isso, e uma das questões é a chuva constante de mini Lula. Que lembra você desse trauma, né? Todo. E tem até uma indústria focada nisso, né? O Wade, ele tem alarmes e até o material que ele usa, que é reflectatina, que diz que é tipo a galera que usa papel alumínio pra tipo, evitar as interferências e tal. Existe esse material chamado reflectatina na série, que ele teoricamente protegeria contra essas explosões psíquicas, e é fabricado por uma empresa que chama EDS, que é Extra Dimensional Security. Os caras fazem dinheiro com qualquer coisa. Não tem vergonha. Essa máscara, aliás, é meio que um upgrade do chapeuzinho lá de papel alumínio dos sinais. Das crianças, que as crianças usavam os sinais do M. Night Shyamalan. Pode crer. É um upgrade daquilo. Porque você vê que ele usa até dormindo. Ele se sente muito protegido com aquilo. Ele usa o tempo todo, até o boné. Porque assim, uma coisa que a Laurie fala com ele é muito boa, né? Ela, você entrou assim que permitiram que os policiais usassem máscara. Porque agora você pode andar por aí com a reflectatina na sua cara e ninguém vai achar estranho. Exato. Então, assim, meio que pra ele poder ser esse paranoico sem ninguém julgar, ele entrou na força policial. Sim. Claro que não é só isso, né? Não, tem muitas coisas. Eu acho que ele tem... O passado dele é muito conturbado, ele é um cara muito psicologicamente quebrado, muito danificado, e eu acho esse personagem muito bom. A forma como o episódio termina, eu fico com medo de eliminar esse cara. Ai, sim. Não pode ser, porque ele é muito, muito bom. Ai, com certeza. Mas assim, eu acho que ele vai sobreviver. Eu preciso. Se ele tem um bunker na casa dele, e sabe, ele é um cara que é todo paranoico, ele também deve ser paranoico quanto a ataques da 7ª Cavalaria. Certeza, a casa dele é tipo Esqueceram de Mim pra maiores. Vai uns machados, umas 12 do nada ali, a galera vai trupicar nos arames e vai sair explodindo na casa dele. Tem que contar que ele pegou o alarme de volta ali, né? Então... Mas não ia dar tempo, os caras vieram logo atrás. É verdade. Não, mas assim, quer dizer que ele tá meio assim, vai que tem algum problema, né? Estamos aqui, é porque esse episódio teve muita coisa do Looking Glass, então por isso que a gente tá falando muito dele. Daqui a pouco a gente fala de Ozymandias também, calma. Mas aí ele vai seguir o carro da mina, que eles deixaram cair o alface lá, e eles deixaram cair o alface de propósito. Os caras são bons, hein? Poxa, fazer uma molinha ali pra dar um kick no alface foi inteligente. Sim, só pra deixar ele paranoico. E aí também fizeram interferência com o rádio dele, assim, foi realmente um trabalho marapuca que armaram ali pra trazer ele pra igreja onde foi gravado o vídeo lá que a gente viu no primeiro episódio. Não é nem uma igreja, muito bom isso, né? Deram pra despistar mesmo. E revendo o episódio, na segunda vez, quando ele manda o rádio pra polícia, você escuta o chiadinho de interferência, como se alguém estivesse captando as ondas dele, e logo depois começa o tic-tac no fundo, nos efeitos sonoros de relógio, tic-tac, tic-tac. Isso do tic-tac, eu fiquei muito nervosa quando rolou, porque em todos os episódios anteriores, quando rolou o tic-tac, é porque tava prestes a acontecer uma coisa terrível. Tipo, quando o Judge morreu, ou quando tava o velório do Judge, tinha o cara da 7ª Cavalaria cavando lá também, tava tocando. Então, assim, coisas tensas vão acontecer. E aí ele lá sozinho, infiltrando o lugar, eu já pensei, esse homem vai morrer. Nossa, eu também fiquei preocupado. Esse homem vai tomar uns tiros. No fim das contas, ele tomou um tiro de verdade. A verdade foi atirada na cara dele. Sim. Não um tiro. Mas a verdade foi atirada na cara dele. Exato. Ele tava num ambiente que acho que é o mais traumático possível pra ele, que é a galera trabalhando com portais, que acho que pra ele deve ser um gatilho muito forte, né? Sim, e a gente entender um pouco melhor também da história que eles inventaram pra justificar a Lula, né? Parece que estavam fazendo algum experimento com portais e por causa disso a Lula interdimensional apareceu. E agora a 7ª Cavalaria tá realmente ali fazendo testes com a bola de basquete, eles estão anotando coordenada, e eles querem fazer alguma coisa aparecer em algum lugar. A gente não sabe ainda o que, e a gente vai falar sobre isso no vídeo do Michel. Mas Senador Keane está lá, como um dos líderes da 7ª Cavalaria. Diz ele que é pra ser meio que um agente interno pra controlar a galera. Uma bagunça, né? Mas eu acho que não. Aliás, essa foi uma teoria que formulamos em vídeos anteriores do Senador Keane ser um membro da 7ª Cavalaria. Assim como o Xerife Judge, que também foi confirmado, assim como quem não quer nada. Ele, eu era, assim como o Xerife Judge também. Exato, é aquilo que você falou no começo do vídeo. Isso tudo ele conta pro Looking Glass, mas ele quer, na verdade, mostrar um vídeo que vai explodir a cabeça dele. Sim, que vai libertá-lo. E esse vídeo é a explicação do Adrian Veidt sobre como foi ele que orquestrou o hoax, ou seja, a farsa da Lula gigante. O que me pareceu um pouco estranho existir esse vídeo. Por que o Adrian Veidt iria criar prova contra ele mesmo? Porque aquele vídeo anularia todo o trabalho dele. Tudo que ele fez pra salvar o mundo seria anulado
calculado se aquele vídeo vazasse pro grande público. Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo, eu acho que ele calculou certinho os riscos. Tanto que ele só deixou aparecer o vídeo 7 anos depois, né? 7 anos depois, também, quando o Redford já tinha sido eleito, que é um cara que eu acho que ele pensou que seria mais palatável, sabe? Sim. Seria mais fácil ele dialogar ali. E é aquela coisa, né? Até a galera dos heróis achou que era melhor, assim. Tipo, conseguiu paz mundial, é verdade, né? Eu não sei. Eu acho que, na verdade, eles não tiveram escolha, né? Por exemplo, o Coruja e a Laurie Blake, né? Eles não tiveram muita escolha. Sim. Ainda mais depois que eles viram o Rorschach explodir na frente deles, né? E assim, uma coisa que eu estranhei mais até do que ele criar prova contra si mesmo, porque, assim, eu acho que o Adrian Veidt, ele ia querer que alguém soubesse, sabe? Além dos heróis. Tipo, eu queria um crédito aqui, Tá certo. sabe? Ele não ia querer ficar sem esse biscoito, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa que rola nos quadrinhos, que é, quando ele explica o plano, o Dan meio que quer, tipo, não, melhor não, tipo, vamos... Meu, você acha que eu ia ficar explicando o meu plano que nem um vilão do James Bond? Isso é muito bom. Se existisse a menor chance de você interromper meu plano, eu não teria te explicado. Exato. Eu já ativei faz 35 minutos. Isso é muito bom. Então é tipo isso, eu estranhei esse vídeo ter sido gravado na véspera. Porque ele fala, né? Esse vídeo tá sendo entregue pra você, Redford, no começo de 93, mas eu gravei ele em 1º de novembro de 1985. Sim. E amanhã vai ter o negócio da Lula. Então ele tava gravando na véspera, antes dele ter ativado qualquer coisa final. Mas esse vídeo é um vídeo longo, né? Porque ele fala, eu espero que nas próximas horas eu te convença de que eu sou um aliado. Ainda tem muito mais coisa nesse vídeo. Ele explicou todo o plano dele e tudo mais. Cara, eu queria ver esse vídeo. Eu também queria muito. Sabe uma coisa que eu acho um pouco problemática em Watchmen nesse caso? É complicado, porque eu sei que eles estão fazendo uma coisa que é muito boa e eu tô amando a série. Ok. Ao mesmo tempo, Olá. a Sétima Cavalaria ecoou muito com uma galera que existe nos dias de hoje, que são a galera supremacista branca e tal, mas também existe uma intersecção dessa galera com a galera das teorias da conspiração. Sim. E uma das teorias da conspiração é aquela de 9/11 was an inside job, que é a galera que acha que foi o governo dos Estados Unidos que causou o 11 de setembro. Certo. E eu acho que isso meio que, não é que confirma nem dá respaldo, mas dá um pouquinho de respaldo para as pessoas que fantasiam com isso. Pode ser. Acho que entendi que tem um ângulo ali que meio que relativiza a supremacia branca, né? Relativiza as teorias da conspiração, principalmente. Eu acho que no caso da 7K, a série não deixa nenhuma dúvida de que eles estão fazendo merda, sabe? Sim. Mas nesse caso das teorias da conspiração, eu acho que eles dão um pouco de aval. E assim, acontece, né? Eu acho. Não é que a série é responsável por qualquer coisa que aconteça. Mas eu quero ver pra onde vai isso. Precisamos ver. E já que a gente falou de Adrian Veidt, teorias da conspiração, a gente vê finalmente uma tentativa de fuga do próprio Veidt. Sim. Ele tá escapando ali, é jogado pela catapulta e vai parar no espaço. Como teorizamos aqui? Mais uma teoria comprovada. Adrian Veidt não está na Terra. Mas a gente não acertou o lugar. Não, mas agora nós sabemos exatamente onde ele está. Assim, a gente tinha teorizado ou Marte ou na Lua. E assim, ele não tá em Marte, não, mas ele tá em uma Lua. Certo. Não a nossa da Terra. E sim, provavelmente uma das luas de Júpiter. E como a gente descobriu isso? Foi assim, é uma tecnologia muito absurda, onde a gente olhou pro episódio, olhou pras imagens no Google e viu que aquele planeta era Júpiter. Sim. Comparou. A imagem é bem parecida com qualquer imagem de Júpiter que você vir. E assim, a gente tava, provavelmente é em uma das 4 principais luas de Júpiter. Exato. Porque caso você não saiba, Júpiter tem 79 luas. É muita lua, muita lua. Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar, então ele tem muitas luas. Tem 4 delas que são as mais conhecidas, que são as luas que foram vistas por Galileu Galilei. Exatamente. Essas luas são Io, Calisto, Ganímedes e Europa. Só que a gente não estava contente com essa informação de que poderia ser uma das luas. A gente queria saber exatamente qual era a lua. Aí nós notamos uma questão interessante nos créditos desse episódio. A gente olhou ali, opa, Consultor Europa. Consultor Europa? Peraí, Europa? Uma das luas? Aí tem o nome do rapaz lá. A gente começou, eu fui googlar esse homem. Vamos descobrir quem é esse homem. Achei o Twitter dele. Quem diria, estava ele, um especialista da NASA, obcecado pela lua Europa, retweetando a galera que estava falando sobre
sobre o Watchmen, sobre exatamente o lance do Ozymandias estar na lua Europa de Júpiter. Olha que maravilhoso. E a lua Europa realmente faz mais sentido até, porque ela é uma lua que a galera imagina que seja um dos corpos celestes que tem mais chances de serem propícios pro surgimento da vida. Isso. Porque tem um grande oceano por baixo ali da superfície gelada. Tem até um tweet que eu vi esses dias que estavam falando que tinham baixado um possível vapor d'água na superfície. Então, assim, tem água, pode ser que tenha vida. Exatamente. E aí seria interessante, né? Esse mundo do Ozymandias ser criado ali naquele ambiente e, querendo ou não, eles podem pegar um elemento ou outro e montar lá o terrário, o vivário que ele vive. O que é exatamente aquele mundinho, o que é aquela camada que ele ultrapassa lá do que parece o castelo pra lua, pra o espaço, ainda a gente não sabe, mas provavelmente tem algo a ver ou com o Dr. Manhattan, ou com uma tecnologia de ponta da Lady True, quem sabe, dos russos, mas é muito legal e estranho ao mesmo tempo, né? E a gente também descobre por que o Adrian Veidt estava catapultando clones o dia inteiro, há anos, tinha um monte de corpos lá, né? Além de ser pra testar tudo, também ele pega esses cadáveres todos e monta uma mensagem de SOS lá. Sim. Só que aí é Save Me, ou seja, me salve, D, a letra D. Quem é esse D? Isso a gente vai ver no vídeo do Michel. Último de tudo pra gente comentar aqui, porque esse vídeo já tá muito longo. Mas tá tão bom. Sim, eu gostei muito desse episódio, gente. A ex do Looking Glass confirma que as pílulas vermelhinhas lá do Will eram pílulas de nostalgia. Nostalgia. Que comentam também que não é legal tomar porque foi proibida, causa psicose, porque é um jeito de você consumir memórias. Exatamente. E é um negócio feito para cada pessoa. Então você vai lá, compra esse remédio, que aliás é da Lady True, é uma empresa farmacêutica da Lady True, e quando você consome aqueles comprimidos, você começa a lembrar da memória que você quiser. E você é feito sob medida. Então vamos supor, Michel, eu tenho uma memória muito boa de quando eu era criança, que eu tava andando de bicicleta em Arthur Nogueira, no interior de São Paulo, com meus amiguinhos. Eu quero reviver essa memória de vez em quando. Você vai sentir o vento no seu rosto. Exato, você consegue reviver até a sensação do vento da bicicleta no interior de São Paulo, o aroma da cana-de-açúcar lá de Cosmópolis, que tava pras usinas, olha, que menino que morou no interior. Então pra isso serve a pílula. Eu conheço. Você conhece Cosmópolis? Coladinho ali em Arthur Nogueira. Mas a gente viu a Ângela engolir aquele pote inteiro. Bicha doida, é que nem MM, saiu mandando bala. Cara, não dá pra engolir tudo aquilo de uma vez, mas ela conseguiu e a gente vai ver os efeitos disso no próximo episódio. Exato. A gente já deu uma olhada na Pitchpedia, que a gente sempre fala aqui nos vídeos, que tem os documentos extras e tal sobre o Watchmen, e eles já deram vários efeitos colaterais pra quem consome muita nostalgia. Então a gente vai ver a Ângela no próximo episódio. A bad trip tensa. Vai ser, porque se uma pra outra pessoa já deve ser complicado, imagina tomar um galão inteiro daquele. Tá doido. E eu acho que uma última informação importante que a gente não pode deixar passar batido é que a esposa do Wade trabalha numa clínica de clonagem de pets. E você viu como ela descarta o pet? Ela bota no incinera o petzinho ali, tadinho do cachorrinho. Tadinho. Não, mas meu ponto é, se dá pra clonar pet, dá pra clonar humano. Então se prepare pra gente ter algum balão aí de alguém que morreu, não morreu. Clone serve pra isso, é pra dar balão. É o Cal, que é o Dr. Manhattan. Puta vida. A série, inclusive, deu uma zoada na galera que fica teorizando que todo mundo é Dr. Manhattan, hein? Mas é isso. Esse foi meu episódio preferido até agora da série. Meu também. Tô bastante ansiosa pro próximo, porque tinha uns rumores de que o sexto era bombástico. Foi o último, parece que a galera dos screeners conseguiu ver. Ah, legal. Então, tô bem ansiosa. Vamos lá no canal do Michel pra ver todas as teorias. A gente tem muita coisa pra debater sobre o próximo episódio. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.